Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frank. Hoje, dia 15 de 2 de 2022, agora 6h25. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Aqueles que já estiverem aí na sala, por favor, só avisem se está tudo ok com a transmissão. Bom dia, Yara. Bom dia, Nadine. Bom dia, Rose. Bom dia, Pedro. Muito bem, o pessoal entrando por aí. Silvia. Excelente. Flavinha. Elô. Fernando. Grande Fernandão. Fernandão Leirson. Grande. Deu certo ontem? Aqueles nomes, Fernando, te mandei lá pelo WhatsApp, chegou a fazer contato, deu certo? Muito bem. A Gleice. Alexandre, muito bem, vamos lá então. Está tudo ok por aí, o pessoal tá entrando. Uma boa manhã de terça-feira a todas as senhoras, todos os senhores. A Shirley, vamos lá, legal, pessoal todo chegando aí para a live. Como estão? É o seguinte, nos cafés com Frank, eu tenho dificuldade às vezes de ficar olhando aqui nos comentários, né? Os comentários vão subindo, enfim, às vezes vai tirando uma certa distração, parar para lê-los, para olhar, às vezes vocês só estão aí na brincadeira, na curtição aí nos comentários, enfim. Mas vamos tentar, na medida do possível, colocar aqui algumas questões, algumas dúvidas, caso vocês a tenham, né? Quanto ao tema que está sendo tratado, quanto a alguma questão de Frank, ou se for algo relevante, se for algo oportuno, se for algo respondível, pronto, né? Aí a gente aumenta aqui a nossa interação nessas manhãs de terça-feira, nesses cafés com Frank, que é um programa, né, mais tranquilo, é um programa de um breve aprofundamento em algum ponto da teoria de Frankl, colocando aqui questões de ordem prática para o dia, para a vida, para a semana de vocês, enfim. Mas se tiverem questões, se tiverem dúvidas, por favor, mandem por aí. A Neuza está dizendo que a imagem está um pouco ruim, né? Bom, o Fernando já respondeu aí que talvez seja só dela, né? Falou para tentar sair e entrar de novo, talvez seja uma boa alternativa. Bom dia, Caribe. Para vocês aí a imagem tá ok, né? Às vezes a questão é aí, viu? Tentar fazer isso que o Fernando falou, né? Tentar sair e entrar de novo, pode resolver. Então, se tiverem questões, se tiverem dúvidas, fiquem muito à vontade, mandem por aí, tá bem? E a gente vai conversando. Semana passada nós não tivemos o nosso Café com Frankl, porque tivemos aqueles 3 dias de estudo, de formação, né, de aprofundamento, pegando textos e discursos inéditos do Dr. Frankl. E hoje cá estamos voltando com o nosso programa de terça-feira, Café com Frankl. Grande Bruno Farnentano, que tem o café com... tem o café com... Opa, peraí. Caramba, o meu celular deu de atualizar hoje, ele tá atualizando tudo, cara. Tudo que é software, tudo que é possível ser atualizado. Desde as 5h30 da manhã ele tá atualizando. Espero que não entre nenhuma atualização aqui agora. Eu não sei com a permissão de quem ele tá atualizando, mas quase que não tem café com Frank hoje, porque ele tava atualizando. Café com sêmio, né? É isso aí. O do Bruno Farnentano. A gente precisa fazer um café aqui, Bruno. Fala uma terça-feira aí que você está tranquilo, eu te chamo aqui e a gente bate um papo sobre algum tema. Se estiver ok, avisa aí que eu te chamo também agora. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá. O que eu pensei para hoje? O que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje? Tem um questionamento que um repórter faz a Frankl numa entrevista que ele dá em 1947. O repórter pergunta a Frankl como que as pessoas podem lidar com essa angústia vital. É assim que o repórter vai falar do mal, né, que está assolando a sociedade em 47. Né? Assim, tem muito claro, sempre que a gente está falando desses anos próximos a 45, né, nos quais Viktor Frankl já
está livre, de alguma forma nós temos aí como pano de fundo esse período pós Segunda Guerra Mundial. Né? Ele vai falar, olha, o que pode ser feito com relação à angústia vital? Ele pergunta a Frankl. Que muitas pessoas sentem após as experiências dos últimos anos. Ataques aéreos, medo da Gestapo, campos de concentração. Obrigado. Quem diz saúde aí, amém. E que explicação pode um psiquiatra dar a esta angústia? Então, o questionamento que o repórter, em 1947, faz ao psiquiatra Dr. Frankl, né? O que pode ser feito com relação a essa angústia vital. E é interessante que Frankl já de início começa dando uma certa trombada, vamos assim dizer, no repórter, né? Chamando para discussão de fato, né? Mostrando para ele o que são os fatos e não aquilo que se ventila, não aquilo que se fantasia acerca da realidade. O Viktor Frankl começa a falar, olha, para responder a pergunta, antes de mais nada, a gente deve ter algo muito claro. E o que nós precisamos ter claro? Que isso tudo, ou seja, essa angústia vital que você está se referindo, depende muito menos das circunstâncias do que das pessoas. Como que dizendo, olha, a questão não foram, né, os ataques aéreos, o medo da Gestapo, sei lá, a invasão de Viena, a anexação de Viena, os campos de concentração. A questão não é bem essa. As coisas dependem muito menos disso. As coisas dependem muito menos da realidade geopolítica. Dependem muito menos desse destino sociológico no qual nós estivemos metidos. E a questão depende muito mais da pessoa. Assim, a primeira resposta de Viktor Frankl já é essa. Né? E ele vai se justificar. Né? Como que dizendo, olha, deixa eu me explicar por que motivo eu estou dizendo isso. Porque depende menos desse destino sociológico e muito mais da pessoa. Porque eu mesmo pude acompanhar milhares de pessoas nos campos de concentração. Foi um grandiosíssimo laboratório para Viktor Frankl. Psiquiatra, atento à pessoa humana, né, ao drama humano. Ele ficava lá, né, não só como um prisioneiro, mas na sua liberdade também, né, como um observador. Alguém que meditava sobre tudo o que estava acontecendo, que olhava, né, calmamente, profundamente, para a realidade que estava no seu entorno. E ele vai dizer, olha, eu acompanhei milhares de pessoas no campo de concentração. E eu posso lhe dizer com muita tranquilidade, com muita verdade, algumas pessoas saíram fortalecidas dos campos de concentração. Algumas pessoas saíram mais fortes, saíram maiores. Algumas pessoas saíram mais maduras. Por mais estranho que no primeiro momento isso possa parecer. Alguns saem mentalmente fortalecidos, enquanto outros se sentem mentalmente bombardeados. Olha, então não pode ser a situação. Porque se fosse a situação, todos teriam que sair da mesmíssima forma. Se a situação determinasse algo, determinasse o que seria de nós, todos aqueles que estiveram metidos na mesma situação teriam que, né, ter os mesmíssimos resultados. E fala, e a questão não é essa. Alguns saíram maiores, mais fortes. Alguns forjaram seu caráter, outros saíram mentalmente bombardeados. E ele vai explicar algo que é fundamental na teoria de Viktor Frankl, que toca a liberdade, que toca a resiliência, que toca as capacidades especificamente humanas. Ele fala, olha, como uma abóbada, né? Uma abóbada dilapidada. Né? Ele vai usar aqui uma comparação da construção, né? Da engenharia civil, da construção civil, como uma abóbada que ela se fortalece e se apoia
ainda mais na medida em que sobre ela vai sendo colocado peso. Algumas pessoas são assim, algumas pessoas são como uma abóbora dilapidada, que se você colocar peso, dificuldades, né, intempéries, perseguições, dores, essa pessoa vai cada vez mais se assentando, ela vai cada vez mais apoiando-se e fortalecendo-se. Enquanto outras pessoas, com um pouco de peso, já começam a ruir, já começam a rasgar, já começam, né, de alguma forma, a adoecer, já se sentem mentalmente bombardeadas. E ele continua, né, respondendo ao repórter: olha, o que eu vi na verdade nos campos de concentração não foi um local no qual as pessoas entravam e adoeciam psicologicamente. Tudo bem, as pessoas sofriam muito, morriam aos montes, né? Eram tratadas como coisa, enfim. Mas mentalmente falando, porque aqui o repórter está evocando o Dr. Frank, o psiquiatra, o neurologista, ele falou: olha, mentalmente falando, psicologicamente falando, o que eu vi foi que nos campos de concentração, boa parte das neuroses, dos problemas, né, que comumente a gente justifica por conta das realidades circunstanciais da vida, sumiram. Sumiram alguns transtornos, algumas ansiedades, algumas neuroses, algumas compulsões, enfim, simplesmente sumiram. Alguns pensamentos desajustados simplesmente sumiram. E ele vai dizer: é claro que esse é um tipo de cura que não pode se recomendar a ninguém. É claro, olha, eu não estou colocando isso enquanto proposta terapêutica, eu não estou falando para ninguém sair procurando grandes problemas. Os problemas, eles surgem. Há um negócio na vida chamado sofrimento inevitável, ou seja, não estou falando para ninguém sair caçando problema, e também não estou falando para ninguém entrar no campo de concentração. Pelo amor de Deus, não é isso. Esse não é o tratamento que a gente pode recomendar. E que, sobretudo, nós não deveríamos desejar também a ninguém. Não deveria ser desejado por ninguém, não deveríamos desejar a ninguém. Foi uma cura a todo o transe, ele vai dizer. Agora, vou falar, ainda atento aos campos de concentração e aquelas centenas de milhares de pessoas que eu via, que eu observava diuturnamente, uma coisa eu posso dizer: por que algumas pessoas cresceram, se fortaleceram, e outras pessoas ruíram, sucumbiram, adoeceram, se desesperaram? Olha, algumas pessoas tinham um apoio interior. E essas que tinham um apoio interior são aquelas que certamente diante da dificuldade cresceram. E esse apoio interior, o Viktor Frankl vai falar, é uma fé. A fé em Deus. Ele fala, por exemplo, para quem tem uma fé em Deus, para quem tinha uma fé bem arraigada em Deus, as adversidades não faziam mais do que fortalecer a sua fé. Ou seja, quanto mais eles sofriam, mais eles criam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles amavam. É como se as profecias estivessem sendo cumpridas na vida deles. É como se aquilo tudo encontrasse um lugar. É como se a narrativa da vida deles lá, diante da perseguição, da dor, das grandes dificuldades, encontrassem respaldo, encontrassem um terreno fértil. Por exemplo, para o homem que acreditava em Deus, que tinha essa fé bem consolidada, o que esses últimos anos todos fez foi torná-los maiores. Lá você pega um São Maximiliano Maria Kolbe dentro dos campos de concentração. Claro que ele sai de lá com uma outra estatura. Ele entra lá um frei e ele sai de lá um mártir. Entende? Para quem consegue compreender a diferença de um simples frei e de um mártir,
que está dentro do cânone, né? Que começa a compor o rol dos santos, entende? Quem consegue entender a diferença disso consegue entender o crescimento e a mudança de estatura, por exemplo, de um São Maximiliano Maria Kolbe. Estão dizendo aí, né, da Edith Stein, exatamente, Edith Stein, ela morre nos campos de concentração, né? É uma judia que se faz carmelita e ela é perseguida e torna-se prisioneira dos campos de concentração por esse duplo motivo, porque era judia e porque era católico, porque os cristãos, os católicos também eram perseguidos. Ela estava dentro do convento, foram lá, arrancaram do convento e meteram ela dentro dos campos de concentração. Lá ela foi morta. O próprio Viktor Frankl sai muito maior, claro, sai fragilizado, sai num estado de um certo desespero, mas isso tudo ainda é um terreno fértil no qual ele está metido, que vai fazer com que essa grande personalidade venha para fora, né? Venha a ser conhecida. De 45 a 49 ele escreve 5 livros, dá dezenas de conferências, torna-se a terceira escola de psicoterapia vienense, enfim. Ou seja, eu vou falar qual que é a diferença de um e de outro. Alguns tinham apoio interior. Outros chegaram lá sem apoio interior. E os que chegaram sem apoio interior tiveram um fim trágico. Viveram de forma terrível. Ou seja, algo que precisamos aqui, né, enquanto uma dimensão mais prática, algo que nós precisamos meditar é o seguinte: hoje eu tenho os meus apoios interiores, eu tenho um apoio interior. Se uma dificuldade me acometesse no dia de hoje, um luto, um confronto com a morte, uma grande culpa, uma situação muito adversa, profissional, social, financeira, familiar, enfim, isso tudo me destruiria? Ou isso tudo, de algum modo, me tornaria maior? Bom dia, Tomás. Tomás acordou, tá por aqui. Bom dia, filho. Ó o Tomazinho, dá bom dia aqui. Vai brincar um pouco lá na sala? Se for ficar aqui, fica quietinho, tá, meu filho? Tá bom? Papai tá numa aula. Isso tudo me tornaria maior ou isso tudo teria para mim assim, motivo de grande ruína, de grande desgraça? Tá? Porque se eu tiver alguma dúvida de que isso tudo pode me tornar ainda maior, se a dor pode de fato me forjar, é sinal de que o meu mundo interior ainda está muito mal resolvido. Porque o que a dificuldade faz, e aqui está um tema importante, né, a ser conhecido, a ser meditado, né? O que a dificuldade faz não é tornar as pessoas mais fortes. Porque a gente tem aquela máxima, né? Momentos difíceis geram pessoas fortes. A gente precisa fazer um bom enquadramento antropológico dessa frase, né? Porque senão a coisa fica, né, assim, totalmente fora de foco, fora de contexto. Há momentos fáceis geram pessoas fracas, momentos difíceis geram pessoas fortes. Não é bem o momento, né? Não é bem o momento. Os momentos difíceis não é que em si formam homens fortes. O que os momentos difíceis fazem, por assim dizer, é revelar o interior do homem. Ele só revela. Não é o momento, é o homem. Não é um momento difícil, é o homem interior. Que ou existe ou não existe. Ou existe vida interior, e aquilo é um ponto de apoio para a pessoa crescer, ou não existe e ela vai sucumbir. São essas disposições interiores, né? Como a Shirley está colocando aí, exatamente. Ou seja, as situações revelam o nosso interior. Algumas mais, outras menos. Algumas a gente consegue falsear, consegue maquiar e
para nós mesmos e para o mundo, né, a gente consegue de algum modo passar uma mensagem falaciosa, mas outros não. Outros são arrancadores de disfarces, por assim dizer. Outros nos mostram de fato aquilo que nós somos, aquilo que nós trazemos. Né? Bom, e aí Viktor Frankl continua dizendo, né, a esse repórter, ele vai falar, olha, a questão é que tudo depende do homem. Tudo depende do indivíduo. Aqui não me venha falar de realidade social. Eu fui um prisioneiro. Não me venha falar de uma angústia vital que acomete a todos aqueles que estiveram diante de ataques aéreos, de Gestapo e de campos de concentração. Porque eu também estive diante disso tudo. Tudo depende do indivíduo. É interessante que Viktor Frankl, nesse sentido, ele é muito equilibrado, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai falar que algumas coisas caem do céu como graça, e Viktor Frankl sabe muito bem o lugar da graça dentro da realidade antropológica, muito bem. Algumas coisas caem do céu. Viktor Frankl vai dizer, quais são as palavras? Ele vai dizer, tem mais de 30 livros, ele vai falar não só com essas palavras, ele vai falar de diversas formas dessa realidade, né? Mas pegamos essa expressão de Viktor Frankl, né? Quando ele vai falar, por exemplo, dos valores vivenciais, ele fala, olha, algumas coisas caem do céu. Isso é graça. É algo que eu recebo, sem que eu tenha feito absolutamente nada para receber aquilo. Algumas coisas caem do céu. Ao mesmo tempo que ele fala que algumas coisas caem do céu, ele vai falar que algumas coisas dependem exclusivamente do homem. Dependem única e exclusivamente do homem. E aqui ele está se atentando a esse ponto. Quando ele vai dizer tudo depende do indivíduo, ele vai falar, olha, naquilo que concerne o indivíduo depende tudo dele. A atitude que ele vai tomar, a forma como ele vai viver, depende única e exclusivamente dele. Depende única e exclusivamente dele. Até porque também é uma graça que lhe foi dado poder se posicionar, poder ser livre, poder usar as suas potencialidades, poder buscar por um apoio interior. Ou seja, isso tudo é um caminho que o homem faz de forma um tanto quanto solitário, né? Embora a todo momento seja assistido, mas, entende? Depende do homem. Depende do homem. Ou seja, aqui a gente pode falar como por exemplo dizia Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola tem uma frase interessantíssima que ele fala, olha, faça o seguinte, reze como se tudo dependesse só de Deus. Na hora que você for rezar, na hora que você for dobrar os seus joelhos, na hora que você for se colocar diante do seu Deus, reze como se tudo dependesse única e exclusivamente dele. Assim que você terminar a sua oração, vá para o seu trabalho. E trabalhe como se tudo dependesse só de você. Pronto, aí o milagre acontece. Aí a coisa se dá. Na hora de rezar, reze como se tudo dependesse só de Deus. Na hora de trabalhar, trabalhe como se tudo dependesse só de você. De alguma forma, Santo Inácio de Loyola está numa profunda comunhão espiritual com a máxima de São Bento, aquela máxima que está escrita nas colunas das portas dos mosteiros beneditinos, né? Ora et labora, né? Ou seja, reze e trabalha. Reze e trabalha. E aqui Viktor Frankl falou, olha, tem algo que depende exclusivamente do homem, e é o que ele vai fazer com aquilo que lhe foi dado. Ele falou, nós nunca sabíamos se num dia estávamos trabalhando de coveiro, abrindo e escavando valas para enterrar os nossos amigos, e se no dia seguinte seríamos nós a deitar sobre aquelas pilhas de cadáver e recebemos a terra, né, no nosso corpo. Olha a situação que a gente estava. Assim, a gente estava numa situação terrível. E a questão é a seguinte, ainda assim, lá, a todo momento, nós tínhamos que nos posicionar. Agora, e aqui está o ponto, aí a gente vai caminhando para o final. Só que antes de caminhar para o final, peraí, me ocorre falar algo aqui, eu acho que é importante. Nós precisamos mapear isso, tá? Nós precisamos mapear o que depende exclusivamente de nós, por assim dizer,
e o que é graça. Nós precisamos saber, porque senão a gente fica buscando de forma doentia, patológica, né, muito mal instalado na realidade, nós ficamos buscando fazer aquilo que não depende de nós, ficamos nos debatendo, ficamos desesperados porque nós não conseguimos realizar, né, uma enormidade de coisas, mas são coisas que não dependem de nós, caramba. São coisas que estão fora do nosso controle, fora das nossas mãos, não nos pertencem. É aquilo que é da ordem do impossível. E o que é impossível não cabe a nós. Então a gente precisa mapear e saber o que é o impossível e o que é o possível. Porque não adianta também eu ficar esperando que o possível caia do céu. Foi me dado muito para que eu pudesse trabalhar para conquistar os possíveis na minha vida. Então eu preciso mapear o que é o possível e o que é o impossível. O que é o possível, eu sei que isso tudo depende do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor. Ah, mas né, o esforço, o suor, né, é graça, porque tudo é graça. É, mas você entende. Se você ficar, de alguma forma, esperando que tudo caia do céu, sem a tua cooperação, sem o teu trabalho, sem arregaçar as mangas e entender que muitas coisas precisam ser feitas aqui, agora, por você, com aquilo que você já tem, com aquilo que você dispõe, você vai viver uma vida toda ela muito atrapalhada, muito neurótica, né? Ou preso numa realidade profundamente imanente, ou preso em conceitos assim, transcendentes, mas que te colocam diante de uma vivência espiritualista torpe, assim, sabe, sem sentido, sem conexão com a realidade, sem esse encontro das duas dimensões, da dimensão imanente e da transcendente, que precisam se abraçar, enfim. Ou seja, mapear o que depende única e exclusivamente de você. Pois bem, faça. O que não depende de você? Pois bem, isso aqui você reze para que caia do céu. A isso nós damos o nome de graça. Então, assim, consegui mapear isso tudo também. Então, a primeira reflexão que eu fiz para vocês, assim, meditarem no dia de hoje, é como eu estaria para um momento de grande dificuldade. Segundo, deixa eu mapear o que é possível e o que é o impossível. O que depende só de mim e o que não. Né? Porque o que depende de mim eu preciso começar a colocar em prática hoje, agora. Começar a trabalhar em cima disso tudo. Tá bem? E aí o Victor Frankl falou, olha, tá, mas é certo de que existem algumas pessoas que já há alguns anos, aqui ele está em 47, né? Então, sei lá, há 2 anos, estão doentes por conta de tudo que viveram. E ele diz, olha, é claro, as pessoas viveram coisas terríveis, tá bem? Durante a guerra. Mas essas pessoas que ainda estão num estado assim, patológico, só estão porque fizeram deste evento... Oi, filho. Muito grande o pássaro que você viu? Não tem problema, filho. Pode brincar no jardim. Ele está comentando que ele viu um pássaro muito grande. Tá tudo bem, filho. Fica aqui então, senta aqui com o pai, ó. O que essas pessoas fizeram para ainda estar doentes foi usar esse destino sociológico como um bode expiatório. Papai, elas usam... Papai, caiu um saco. Eu vou lá ver o que está acontecendo, filho. Elas usam as terríveis experiências, mais 10 minutinhos. Elas usam as terríveis experiências do passado como desculpa para a angústia da sua vida atual. E falou, isso é preocupante, porque assim, na verdade o que o evento fez foi só revelar o interior dessa pessoa. E o que tinha no interior dessa pessoa? Tinha neurose, tinha uma angústia, tinha situações muito mal resolvidas. Isso tudo só veio agora à tona. E ela vai usar esse evento do passado, que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, como desculpa para tudo. Para responsabilizar os outros. Vai responsabilizar um líder tirânico, vai responsabilizar uma realidade que está fora dele, vai responsabilizar um chefe, vai responsabilizar um antepassado, vai responsabilizar alguém. Isso é só um bode expiatório. Isso tudo só serve para que ela se desonere das funções dela. Ou seja, ele faria isso com qualquer coisa, é que aqui ela encontrou um terreno fértil para conseguir viver essa realidade, mas faria com qualquer coisa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque
né? Todos nós vivemos tempos difíceis. E nem todos adoecem, nem todos adoeceram. Pelo contrário, alguns cresceram. Alguns tornaram-se maior. Por quê? Porque tiveram um ponto de apoio. E que apoio era esse? Apoio interior. Apoio interior. Contavam com um apoio interior. A fé em Deus. E isso fazia com que as adversidades não faziam mais do que fortalecer a sua fé. Palavras aqui do próprio Viktor Frankl. E ele vai falar dos que vivenciaram os bombardeios de forma tão intensa que isso as fez amadurecer interiormente. E, de novo, depende sempre do indivíduo. Ele deixa muito claro essa expressão. Então, essa pergunta desse jornalista traz a possibilidade de nós, uma vez mais, escutarmos este homem que é um profundo entusiasta da pessoa humana. Um homem cheio de esperança e de otimismo e que sabe do que a pessoa humana é capaz. Porque ele mesmo foi submetido a isso tudo. Porque ele mesmo viveu essa via crucis e acompanhou de muitos, né? E fez dos campos de concentração não só um lugar de sofrimento, de terror, de desespero, mas fez disso tudo um grande laboratório, né? E nos traz isso tudo, com muita veemência, com muita clareza, de que tudo depende do indivíduo. Tá bem? Senhoras e senhores, quero dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês nessa terça-feira. Lembrando que nós estamos na última semana de inscrição para o processo seletivo da pós-graduação. A pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana começa agora, sexta-feira, dia 18. Aula sexta-feira à noite e aula sábado pela manhã. Nós já estamos com uma baita turma, é a segunda turma de pós-graduação, uma pós-graduação 100% reconhecida, né, pelo MEC, 100% online, né, devidamente reconhecida, melhor dizendo, 100% online, não tem como ser 100% reconhecida, né? Ou é ou não é, desculpa aqui. 100% online, devidamente reconhecida, todos aqueles que possuem uma graduação em qualquer área, né, tiverem um curso superior completo, podem entrar no processo seletivo e disputar uma vaga. Então, se vocês têm interesse, é agora ou nunca. Esse ano, muito possivelmente, assim, quase certamente, eu não abra uma outra turma. Isso tudo só vai acontecer em 2023. A gente está com agora mais de 350 alunos na pós-graduação, né? Então, toda a agenda, toda a semana está voltada para dar, né, uma atenção muito grande a esses alunos nos trabalhos, na correção dos trabalhos, no feedback, nas mentorias, enfim, na preparação de aula, no contato com os professores, enfim. O link está lá na bio da pós-graduação. Quem quiser saber mais, entra no link que está na bio ou escreva aqui no direct, e durante o dia, né, o pessoal da equipe vai lendo e respondendo as mensagens de vocês. A Maria Alva está perguntando se vai ficar gravada essa live. Vai, todos os cafés com Frankl ficam gravados. Eu já jogo agora lá no feed, tá bem? Para vocês assistirem uma vez mais à tarde, recomendarem. Peço que aqueles que puderem me ajudar nisso tudo, né? Vocês sabem aí da campanha de expansão aqui do Instagram, né? Do nosso trabalho no Instagram. Aqueles que puderem, por favor, printem essa tela, né? Enviem para os amigos, coloquem lá nos teus stories, mande, sei lá, nos grupos do WhatsApp, convide os conhecidos, os colegas de trabalho, de sala de aula, os familiares, para curtirem a página e acompanharem os trabalhos por aqui, tá bom? Vamos fazer isso tudo crescer. Acho que o Tomás está aqui querendo dar um tchau. Quer dar tchau, filho? Não quer? Tá bom. O Tomás está por aqui, quietinho, prestando atenção na live. Gostou, filho? Você achou que foi bom hoje? Você gostou? Eu acho que ele gostou, mas ele não falou, né? Mas ele ficou prestando atenção aqui. Tá bom. Muito bem, levem isso tudo adiante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de todos vocês no dia de hoje. Vamos terminar que já está com 35 minutos aqui de live. Senhoras e senhores, tenham uma boa terça-feira e até muito breve.